Meu nome é Rodrigo Lima e eu estou gravando esse vídeo para relatar algumas das conclusões que eu tenho chegado, algumas observações que eu tenho feito na Bíblia Sagrada a respeito de algumas coisas que têm acontecido hoje em dia, especialmente no meio religioso, daqueles que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus. Eu gostaria de enfatizar que nem de longe eu pretendo aqui estar dizendo uma verdade imutável, uma verdade perfeita. Eu não estou dizendo que eu estou 100% correto, que tudo que eu estou dizendo aqui é a mais pura verdade, que eu não posso absolutamente falhar em nenhum momento ou me equivocar em alguma coisa que eu tenha dito. O que eu posso lhe garantir é que se eu errar, eu estarei pronto a ouvir sua opinião e caso eu esteja realmente errado, eu irei me corrigir. Porque certo, sempre certo, só Deus. Né? Deus, Jesus Cristo, ele é infalível, né? Ele é perfeito, ele não pode errar, porque ele é Deus. Né? É impossível que Deus minta, é impossível que Deus erre, é impossível que Deus cometa ou diga alguma coisa errada. Mas quem sou eu? Sou apenas um homem. Então, nem de longe eu estou querendo entregar aqui a você uma verdade imutável. Não estou dizendo que a minha opinião é perfeita. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo, sobre esse problema justamente que as pessoas têm de aceitar, de ter opiniões diferentes, né? de haver certas divisões. Você vê que hoje em dia existe uma grande quantidade de denominações religiosas, existe uma grande quantidade de placas denominacionais, tanto dentro da Igreja Católica, como dentro da Igreja Protestante, como em outras religiões que existem no mundo. Existe uma divisão muito grande. Todas as religiões apresentam essas divisões, né? E especialmente no meio evangélico existe uma segmentação muito grande, né? Cada dia que passa, um novo grupo de pessoas tem uma opinião diferente e quer colocar essa opinião como sendo a verdade. Né? Quer colocar essa sua visão como se fosse a verdade e quer impor essa visão nas outras pessoas, colocando essa visão como se ela fosse a única verdade e que eles não estivessem errados, eles estivessem corretos, o que eles estão dizendo é o certo e acabou-se. Você tem que aceitar. Você vai ter que engolir aquela história, né? Essa é a verdade, pronto. Como eu já disse, essa autoridade só Deus tem. Deus, ele teve a autoridade de escrever na Bíblia Sagrada verdades imutáveis, verdades absolutas. Jesus Cristo, ele veio à Terra e nos trouxe verdades absolutas. Ele veio trazer a verdade, né? A verdade infalível. Né? Jesus Cristo pode fazer isso. Nenhum outro homem pode. Nenhum outro homem pode ser, de forma alguma, considerado perfeito. Então, alienação, eu gostaria até de começar definindo o termo alienação. Eu tenho aqui um dicionário aqui nas minhas mãos, eu gostaria de ler aqui algumas definições do termo alienação. Né? Primeiro eu vou começar com alienação, que é ação ou efeito de alienar-se. Né? Cessão de bens ou direitos. Ou seja, acabou-se os bens, acabou-se os direitos. Né? Arrebatamento, êxtase, né? E perturbação mental, loucura. Alienado, que se alienou. Né? Cedido, bem ou direito. Aquilo que é cedido é alienado. Enlevado, extasiado. Disse de indivíduo enlouquecido ou endoidecido, que se alienou. Alienar, ceder, transferir. Aqui se refere a bens e direitos. Né? A pessoa tem uma casa, quando ele transfere essa casa, ou quando ele cede essa casa a outra pessoa, ele está se alienando daquele bem, ou seja, ele está deixando de ter aquele bem. Né? Separar-se de ou aliar-se. Né? Está separado, está alheio àquilo. Enlouquecer, alucinar-se. Essa aqui é a que eu acho mais interessante, é mostrar-se sistematicamente indiferente
em relação a determinados assuntos, sobretudo aqueles que envolvem responsabilidade política ou social. Né? Então aqui tem algumas definições desse termo alienação, alienado, alienar, né? E dá uma ideia mais ou menos do que eu vou falar. Então, o que é uma pessoa alienada no contexto, nesse contexto religião, Jesus Cristo, Palavra de Deus? Alienado é aquela pessoa que ela sistematicamente deixa a realidade. Ela cria para si mesma, né? Por isso que existe o termo alienada, também utilizado para quem é louco. Né? Ela cria para si mesma um mundo perfeito, imutável, infalível e fica ali dentro, aliando-se da realidade ao seu redor. Ele não passa a ter o que a gente chama de senso crítico. Né? Ele não passa a duvidar das coisas, ele não pensa mais, ele não observa mais se uma coisa está certa ou está errada. Ele, do jeito que entregam para ele a verdade, o que quer que sejam que estejam dizendo, ele aceita, ele não pensa, fulano está dizendo isso, é porque deve estar certo. Né? Aquela história. Essa história do deve estar certo é que faz de você alienado. Entendeu? Se fulano disse, deve estar certo. Né? Por exemplo, quando eu vou ao médico e ele manda eu tomar um comprimido, eu estou meio alienado. Ele manda eu tomar um comprimido, eu tomo. Eu estou ali completamente nas mãos do médico. Se o médico estiver errado, quem vai pagar o preço sou eu, por causa da minha alienação. Eu não tive senso crítico e por minha falta de conhecimento na área da medicina, nem tenho como ter. Eu não conheço medicina, como é que eu vou saber se o comprimido ou o antibiótico, ou seja lá o que for, ou seja qual tratamento ele tenha me passado, está certo? Existe a possibilidade do médico estar errado. E se ele estiver, quem vai pagar o preço sou eu. Isso é o quê? Por causa da minha alienação. Eu não tive um senso crítico, eu não analisei e nem tenho como analisar pela minha falta de conhecimento. O crente, ele jamais pode ser uma pessoa alienada. Jamais pode ser uma pessoa alienada. Ele não pode ir a um local de culto, a uma congregação, se sentar lá e tudo que o seu líder, ou o crente, ou a pessoa que serve a Deus, porque eu quero aqui generalizar, eu comecei falando do meio evangélico, mas não entenda só do meio evangélico, isso aqui qualquer pessoa que serve a Deus. Né? Não pode simplesmente ir ao culto, à missa, ou qualquer lugar, e do jeito que o líder disser, acatar tudo que for dito, sem argumentar, sem pensar, será que está certo mesmo? Sem conferir se é realmente verdade. Ora, no exemplo da medicina, né, para eu saber se o que o médico me receitou é correto ou não, eu tenho que ler livros de medicina. Eu tenho que ler a bula do medicamento para saber se eu não tenho alguma incompatibilidade com aquele medicamento, alguma alergia. Eu tenho que conhecer medicina para poder arguir o médico. Se eu conheço medicina e o médico me passa um medicamento errado, eu, pelo meu conhecimento, vou arguir, doutor, esse medicamento eu não posso tomar por causa disso, disso, disso. O senhor me passe outro medicamento. Porque eu conheço medicina, eu tenho capacidade de ter um senso crítico a respeito da medicina. A respeito de Deus, quando eu estou em um local que diz ser cristão, que diz servir a Deus, que diz glorificar a Deus, que diz, que me ensina como servir a Deus, eu tenho que ter o senso crítico e ir para a Bíblia para fundamentar esse meu senso crítico. Eu tenho que examinar nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, se aquilo que está me sendo passado, aquilo que o meu líder está me ensinando é correto, está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. É um absurdo sem tamanho afirmar que todo mundo dentro de uma congregação, dentro de um local ou dentro de uma determinada denominação vai concordar com tudo o que o líder diz. É um absurdo afirmar isso. É evidente que vai ter pessoas que vão concordar, que vão discordar. E isso é normal. Isso é até bom, como eu vou mostrar aqui posteriormente. Isso é até bom que existam isso. Agora, em alguns locais, existe a repressão a isso. Ou seja, você não pode ter esse senso crítico.
Aqui o que é dito é verdade, cale sua boca e pronto. Não é aceito esse senso crítico, esse debate, essa discussão, essa conversa. Não é aceito isso. Você não pode chegar ao seu líder e, olha, eu não concordo com isso, pronto. Não, você está errado, cale sua boca e pronto. Em alguns locais existe muito isso. Existe a repressão a esse sentimento crítico, que torna as pessoas alienadas, que torna as pessoas presas nesse mundinho que eu falei. Não vê a realidade, não presta atenção na realidade. Algumas pessoas poderiam até afirmar, não, mas essa é a maneira correta. Ninguém pode colocar a sua opinião dentro da Bíblia. E eu concordo, ninguém pode colocar a sua opinião dentro da Bíblia. Ninguém pode ter uma opinião formada e querer enfiar essa opinião dentro da Bíblia. Está errado, está errado. A Deus eu tenho que obedecer irrestritamente. A Deus eu tenho que seguir restritamente. Tudo que Deus me ensina, tudo que Deus me mostra, eu tenho que seguir restritamente. O problema é porque existe uma confusão quando chega nesse ponto. Os líderes das religiões querem se colocar numa posição que é exclusiva de Deus. Como eu comecei falando. Eu posso estar errado, olha, eu não sou Deus. Eu posso dizer uma coisa errada aqui. Posso, eu não sou Deus, eu não sou perfeito. Agora, se eu estiver errado, cumpre a mim procurar me aperfeiçoar e se alguém me corrigir, aceitar. Poxa, eu errei, amém, louvado seja Deus, eu me corrijo, eu não vou cometer mais esse erro, eu não vou mais dizer uma bobagem dessa que eu disse. Mas alguns líderes de algumas denominações não admitem isso. Eles são perfeitos, eles se colocam na posição de Deus. Ou seja, é como se para você ser salvo, bastasse você seguir o que ele diz. O que ele diz é verdade. Porque o que ele fala é Deus falando. Então, cale a sua boca e aceite. Essa é mais ou menos a filosofia de algumas religiões que existem por aí, de algumas denominações que existem por aí. Eles criam essa infalibilidade do líder. Ou seja, o líder é infalível. O líder não pode errar. Tudo que o líder diz é verdade. Se você seguir o líder, você irá para o céu. E não é bem assim que as coisas andam. Alguém poderia dizer, mas a Bíblia ensina que nós devemos imitar Paulo. E é verdade. E é verdade. Mas imitar Paulo naquilo que é correto. Você querer dizer que Paulo, depois que aceitou a Cristo, que se converteu, que caíram as escamas dos seus olhos, ele passou a enxergar, que depois desse momento ele foi infalível, é um absurdo. É claro que existiam em Paulo mais qualidades do que defeitos, mas o que tinha que ser imitado em Paulo eram as qualidades que vinham de Cristo. Não, nem sequer eram as qualidades pessoais de Paulo. Não era a voz de Paulo, não era o modo como Paulo se vestia, ou a cultura de Paulo, porque Paulo era um homem culto. Não eram essas qualidades pessoais de Paulo. Não era a maneira de falar de Paulo. Como tem congregações aí que parece que os membros são robôs, falam todos exatamente igual. Não só nos termos utilizados, mas até na entonação de voz, na impostação. E isso é um absurdo. Jesus Cristo não criou robô. Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo não é para desenvolver robôs. É para desenvolver pessoas tementes a Deus. Então, a Bíblia Sagrada, em diversos pontos, mostra claramente que alienação é algo condenável diante de Deus. Que você está numa congregação sem ter senso crítico, sem ler a Bíblia para conferir se o que está sendo ensinado é correto. Se você vive nessa situação, você está afrontando a Deus. Né? Um exemplo que eu gostaria de citar, procurado aqui na Bíblia, é a respeito de um exemplo que é citado numa das epístolas, em 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3º, vamos ler o versículo 14 e 15, que diz assim: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, não vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Aí você poderia usar o trecho, né, para dizer, está vendo? Aqueles que discordam têm que ser isolados, não
converse com eles, isole-os. Aqueles que não concordam, que não obedecem, que se isolem, sejam lançados fora. Só que quando você continua lendo o trecho, você vê que não é bem assim. Versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Ou seja, embora Paulo aqui ensina, né, que embora um irmão não concordasse, não obedecesse diretamente uma coisa que estava sendo ensinada, embora aquela coisa fosse correta, aquele irmão deveria ser, de certo modo, isolado para que se envergonhasse, para que ele percebesse o seu erro. Mas não deveria ser tratado como um inimigo. Por quê? Porque discordar ou errar é algo normal. Ninguém é infalível. Errado é permanecer no erro, é você ter dolo, saber que está errado e mesmo assim errar. Isso aí é errado mesmo. Ou seja, mesmo aquele irmão discordando, não concordando totalmente ou não vivenciando do mesmo jeito, não trate ele como inimigo, trate ele como irmão. Porque desse modo, ele pode vir a se converter, ele pode perceber o seu erro e se consertar. Então veja que nessa passagem mostra aí a tolerância, a possibilidade de alguém discordar de alguma coisa. Você vê nessa passagem essa possibilidade, não é uma coisa totalmente excluída. E existe também outra passagem em que Paulo cita, vamos até procurar aqui, Coríntios. Coríntios 11, versículo 19, que diz assim a palavra: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Você vê aqui que Paulo, ele não condena totalmente a possibilidade de existir divisões, discordâncias. Pelo contrário, ele diz, é até bom que existe. É até bom que existe. Agora, não pode duas opiniões opostas coexistirem. Por exemplo, um dizer que Maria subiu ao céu, o outro dizer que não subiu e ficar por isso mesmo. Um dos dois tem que estar errado. Não dá para... São duas coisas que não dá para coexistir. O mesmo Deus não pode dizer duas coisas diferentes. O mesmo Deus não pode dizer que essa camisa é preta e ao mesmo tempo dizer que é branca, porque são duas coisas opostas. Então, as divisões elas são boas porque possibilita que através disso chegue-se aquilo que é correto. As pessoas, não, fulano disse que é assim, mas ele já, não, mas não é bem assim. A Bíblia já diz diferente. Aí através desses partidos, os escolhidos, os aprovados, aparecem. Ou seja, o que é correto, aparece. Você vê que ocorre aquela situação em que Pedro ele vai até os gentios, né? E ele prega aos gentios, e quando ele retorna, a igreja está em alvoroço, né? A igreja ela não concorda com a atitude que Pedro tomou, com aquilo que Pedro fez. Por quê? Porque era norma da lei judaica que o gentio não se associasse que o judeu não se associasse com o gentio, né? Porque isso é uma afronta a Deus. Pedro, quando ele chegou, ele nem de longe chegou gritando, berrando, calem a sua boca, quem são vocês? Você vê que Pedro era um pastor, e ele foi instituído diretamente por Cristo e o primeiro pastor da igreja, então a maior autoridade, mas nem de longe ele chegou, calem a boca, não, ele chegou e explicou. O Senhor me mostrou, o Senhor me ensinou que eu estava errado, que os gentios são purificados por Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, aquilo que era impuro antigamente é purificado. Essa barreira entre judeus e gentios é derrubada. Então, ele explica, ele
explana isso à igreja. Você vê que posteriormente, mais adiante, existe até um debate dentro da igreja, porque chegam alguns indivíduos e começam a colocar na mente dos gentios que eles têm que se circuncidar. Existe um debate, mas nem de longe existe essa filosofia do cale sua boca e aceite. Né? Existe explanação. Tiago explana, Pedro explana, explicam, né, o porquê, e pela explicação a igreja vê que aquela realmente é a vontade de Deus. Né? A explicação, a igreja é convencida não por Pedro, não por Tiago, não por ninguém. É convencida pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, por meio da Bíblia Sagrada, a igreja ela é convencida do erro que estava ocorrendo ali em forçar os gentios a se circuncidar, porque a verdadeira circuncisão é no coração, é na vida, é na prática, é na maneira de viver, é na maneira de agir. Ou seja, existe a questão da consciência, a minha consciência, ela é importante. Eu não posso simplesmente ir a uma congregação e me alienar àquela congregação. Não parar de raciocinar, parar de ter consciência, excluir a minha consciência. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que chegar em uma congregação e analisar. Será que o que o meu pastor está ensinando é certo mesmo? É errado? Vamos analisar. Eu vou analisar, eu vou pegar a Bíblia e vou examinar isso para ver se o que o meu pastor está ensinando é certo mesmo. Isso é muito importante. Você vê que Paulo ele cita o exemplo ali da comida sacrificada a ídolos, né? E ele diz que os irmãos, por consciência, não comam comida sacrificada a ídolos na frente de outros irmãos que pensam que é pecado. Né? Porque se eu como uma comida pensando que aquela comida é sacrificada a ídolos, eu peco contra a minha consciência, não contra Deus, porque comer uma comida não afronta Deus. Você comer arroz, feijão, não afronta Deus. Agora, se eu como um arroz e um feijão como sendo alimento sacrificado a ídolos, aí eu peco. Não contra Deus, repito, mas contra a minha consciência. Ora, se eu acho que uma coisa não é certa e eu faço, eu estou afrontando a Deus. Se eu não concordo com alguma coisa, e porque o meu pastor ou o meu líder espiritual me ensina que deve ser feito aquilo, eu faço, eu estou afrontando a Deus. Eu tenho que entender, eu tenho que buscar na Bíblia, compreender se aquilo é de fato certo, se aquilo é de fato verdade. Você vê que Paulo ele também cita si mesmo como exemplo, quando ele diz: em nada me argue a consciência. Né? Em nada me argue a consciência. Inclusive, deixa eu dar aqui uma procurada para ver. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Né? 1 Coríntios 4, 4, que diz: porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, Paulo dá um exemplo aqui maravilhoso, né? Porque Paulo olhava para a consciência dele, né? E mesmo assim, apesar de ele olhar para a consciência dele e não ver nada que afrontasse a consciência dele, né? Ele não via nada de errado em si mesmo, nada do que ele fazia, tinha feito, a maneira como ele vivia era errada, mas mesmo assim ele não se considerava perfeito. Você vê aí, Paulo coloca aí a possibilidade de ele estar errado, né? Ele coloca a possibilidade, ou seja, ele nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Nem por isso eu me considero perfeito. Eu me considero infalível. Apesar de eu olhar para a minha consciência e não achar nada de errado, pode ser que exista alguma coisa que eu tenha feito, que seja errada, que afronte a Deus.
e eu posso melhorar. O servo de Deus, ele está sempre melhorando, ele está sempre crescendo, ele está sempre servindo mais a Deus, se doando mais ao Senhor, né? Ao Senhor. Ou seja, essa história de líder infalível não é aceita, não pode ser aceita diante de Deus. Outra passagem que Paulo fala sobre isso, em Gálatas, né? Em Gálatas, onde Paulo, né, ele fala no capítulo 1, no versículo 8, ele diz o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, Paulo, mais uma vez, ele se coloca na possibilidade de estar errado, né? Ele diz, ainda que nós, né, venha e pregue evangelho que vá além daquilo que eu tenho pregado, ou seja, eu tenho pregado o evangelho de Cristo, e depois eu voltar aqui e pregar outra coisa diferente, não me ouça, me considere anátema, me considere maldito, porque aquele que foge daquilo que está escrito não pode ser aceito entre vocês. Então, mais uma vez, ele considera essa possibilidade de ele estar errado, de ele cometer algum erro. Então, não é aceitável diante de Deus essa justificativa, porque ele é um homem de Deus, tal, confirmado diante de Deus, se é Paulo que está dizendo, deve estar certo. Não é assim, o próprio Paulo ele alerta para isso. Ou seja, cuidado, porque mesmo que seja eu que chegue aí, mesmo que seja nós, os apóstolos, se a gente chegar aí pregando o evangelho que seja diferente daquilo que a gente tem dito, não ouça, porque aquilo que a gente tem pregado é o evangelho de Cristo. Se a gente chegar com alguma coisa diferente, não nos ouça, quer dizer, ele se inclui nessa possibilidade, ele se inclui nessa condição, né? Existe também outro texto maravilhoso da Bíblia Sagrada que fala dos crentes de Bereia, né? Que Paulo ele foi pregar em Tessalônica, depois ele foi pregar em Bereia, e quando ele chegou em Bereia, como diz em Atos, né? Como diz em Atos, capítulo de número 17, versículo 16, que diz assim, versículo 16, não, vamos ler, versículo 11, desculpe, Atos 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. De fato assim. Então veja que os de Bereia, inclusive, eles são elogiados em relação aos de Tessalônica. Porque Paulo, quando chegou em Tessalônica, né, Paulo pregou, os de Tessalônica aceitaram e pronto. Estavam obedecendo a Paulo. Né? Que a verdade é essa. Os de Tessalônica, claro que eles vieram a buscar o Senhor, leram a Bíblia, se converteram. Nós vemos posteriormente nas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses que eles se tornaram servos de Deus, realmente, mas eles, de início, se vê aqui que eles começaram a servir a Paulo, porque o que Paulo disse eles aceitaram. Porque se você aceita, se por exemplo, chega um pregador fulano, e o que o pregador fulano lhe diz, você aceita irrestritamente, você serve a ele. Isso é uma coisa evidente. Você não serve a Deus. Você serve a ele, porque você está obedecendo o que ele diz, não o que Deus diz. Já os de Bereia, não. Os de Bereia, Paulo chegou lá. Paulo era um homem de Deus, confirmado, né? Realmente, Deus ele confirmou ali Paulo, por meio de milagres, por meio de maravilhas. Era notório que Deus estava andando com Paulo, né? Que Deus confirmava aquilo, as coisas que Paulo falava, que na realidade Deus confirmava aquilo que Paulo pregava, né? Aquilo que Paulo ensinava. Deus confirmava a Cristo, como ele sempre confirma a Cristo, né? Mas mesmo diante disso, os de Bereia desconfiaram. Não, peraí, ele é Paulo, tudo bem, mas a gente tem que servir a Deus, não é a Paulo, né? A gente tem que obedecer a Deus, não é a Paulo, né? Então, eles não ficaram só no que Paulo disse, eles foram mais a fundo, eles examinaram as Escrituras
E era isso que Paulo queria, tanto que você vê que eles são elogiados. E eu tenho certeza que Paulo se alegrou, Silas se alegrou, Lucas, que escreveu Atos, se alegrou, porque era isso que Paulo queria. Paulo não queria discípulos para si. Paulo não queria ninguém servindo a ele, obedecendo a tudo que ele diz. Paulo queria pessoas que obedecessem aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ensina. Paulo trazia discípulos para Cristo, não discípulos para ele mesmo. Ele não atraía as pessoas a ele, né? Tanto que ele pregava ali e logo saía, né? Ele não ficava ali para atrair as pessoas e mandava chamar, né? Ele pregava o evangelho, saía pregando o evangelho e ali as pessoas ouviam e praticavam a verdade, né? Como no caso dos de Bereia. Outro exemplo que eu poderia citar é o caso de Barnabé e Paulo, quando eles têm ali uma discordância, né? Que eles vão em sua segunda viagem missionária, e eles têm ali uma discordância, né? Você vê que eles discordaram de tal modo que eles se separaram. Você vê que Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro, né? Então houve essa separação. Então eles discordaram. Nenhum dos dois virou instrumento do diabo por causa disso. Tiveram uma discordância. Então é normal haver discordância. Agora, um dos dois tem que estar certo, né? Ou seja, tem que se chegar a uma conclusão, como foi o caso de Pedro e os gentios, né? Como pode ser o seu caso. Você pode achar uma coisa e de repente o que você acha está errado, não ser aquilo que a Bíblia ensina. Você tem que se defrontar com as Escrituras para poder saber se o que você está fazendo é certo ou errado, né? Aí alguém poderia dizer, mas e a unidade cristã? Que a Bíblia ensina que o crente tem que ter só uma alma, só um pensamento, só um coração, tem que andar no mesmo espírito. E é verdade, e é verdade. Nós temos que ter, essa é a nossa meta, ser um só corpo, ter uma só alma, ter um só espírito, ter um só pensamento, que é justamente por causa disso que essas divisões, essas placas que existem hoje em dia, são uma afronta a Deus. São uma afronta a Deus, porque Deus não quer essas divisões, Deus não quer, né? Infelizmente existem, porque há pessoas que persistem em andar nas suas próprias opiniões, né? Leem a Bíblia e a Bíblia não importa, eles não ligam mais porque a Bíblia diz, eles querem criar o seu próprio Deus, né? Eles querem ter o seu próprio Deus, né? E a gente não pode ser assim, como eu disse. É o mais importante, nós temos que ser como os de Bereia. Importante é seguir aquilo que a Bíblia ensina. Então, existe realmente a questão da unidade. Só que a Bíblia diz que nós tenhamos um só coração, uma só alma, um só pensamento. E não nós finjamos que tenhamos o mesmo pensamento que os outros. Porque aí é onde ocorre a confusão. Porque não adianta eu fingir que concordo com o meu pastor, não adianta. Está numa congregação, o meu pastor, por pura grosseria, impedir que as pessoas tirem dúvidas, que as pessoas tenham opiniões diferentes, e eu engolir isso, fingir que concordo. Fingir que concordo, não. Ele é o pastor, ele ora e Deus responde, ele deve estar certo. Não, ele deve estar certo e eu devo estar errado. Não, eu tenho que chegar a essa conclusão, saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Se realmente o que eu tenho sido ensinado é o que Deus quer ou se é só opinião do pastor. Do mesmo jeito eu tenho que pegar aquilo que eu penso. Será que é só opinião minha ou é o que a Bíblia ensina? Eu tenho que ler na Bíblia. Eu tenho que ir para a Bíblia. Ou seja, servir a Deus, você só serve a Deus quando você não é uma pessoa alienada. Se você é uma pessoa alienada, se você não pensa, se você não tem senso crítico, se o que o seu pastor diz, ou o seu líder espiritual, padre, seja lá quem for, diz, você aceita sem discutir, você não serve a Deus. Você serve ao seu líder. Você é servo da sua religião, você é servo do seu líder, você é servo do padre, da sua paróquia, da sua igreja, você é servo do seu pastor, você é servo de homens, você não é servo de Deus. Para servir a Deus, tem que ser na Bíblia. Nós temos que ir para a Bíblia e tirar da Bíblia aquilo que nós devemos fazer ou não fazer. Obrigado por assistir esse vídeo.